Fala pessoal do canal e alunos. Aula 2 de Matemática Financeira, método FIM. Vamos lá, taxa proporcional, equivalente, juros simples e compostos. Para quem não viu a aula 1, tá no link na descrição, veja porque vai depender muito da aula 1. A aula 1 é a base para formar a questão aqui. Para quem é assinante, conseguiu ver a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Para quem é não assinante, só vê a parte 1 de todas as aulas. O que já é uma mão na roda, né? Então esse título aqui é para aula 2. E esse assunto é muito vinculado à aula 1. Tudo que eu fizer aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já expliquei certinho na aula 1, bem explicado. Vou ter muitos exemplos. Aqui eu vou botar muitos exemplos, só que do assunto da aula 2, né? Então, se você ainda não está especialista na aula 1, reveja para não passar sufoco aqui na aula 2. Vamos de taxa proporcional. Ela é a taxa do juro simples. Então, proporcional, simples. Equivalente vai ser a taxa dos juros compostos. Então, vou colocar do lado aqui, JS, juros simples. Equivalente, composto. Proporcional é a regra de 3, né? Proporção, diretamente proporcional. Isso aqui é interconversão de taxas. Por exemplo, ele dá uma taxa de 5% ao mês. Quer dizer que todo mês tá aumentando 5% ou diminuindo 5% de algum capital aí, né? Então, 5% ao mês. Como é que eu vou saber ao semestre? Vai ser X% ao semestre. Esse é o objetivo dessa aula. Porque assim você vai conseguir resolver todas as questões de juros, seja simples ou composto. Só com isso aqui. Então, por enquanto, vai ser esse cálculo aí abstrato. Depois você vai ver a prática e vai dizer, nossa, faz todo sentido. E quem não viu isso aqui e tenta ver minhas aulas, que eu faço toda a aula de resolução das questões da prova, não entende. Por quê? Porque eu faço por esse caminho. Aí a pessoa não tem esse conteúdo dessa base e aí não entende como é que eu desenvolvi essa conta. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. 5% ao mês é quantos por cento ao semestre? Basta usar a dica do método FIM. Se aumenta, multiplica. Aumenta o quê? O prazo. Se diminui o prazo, a gente vai dividir a taxa. Portanto, 5% ao mês. Ao mês, para semestre, esse intervalo de tempo está aumentando ou está diminuindo? Eu pensaria como semestre é uma caixa grande e mês é uma caixa pequenininha. E aí eu posso botar vários meses dentro do semestre. Quanto exatamente? 6. Eu consigo colocar 6 meses em um semestre. Concorda? Daí que vem o nome semestre. É o começo do 6, né? Se e vem o mestre de mês, né? Então 6 mês. Percebeu? Portanto, cabe quantos? 6. E tá aumentando. Logo, multiplica por 6. 5 vezes 6, 30. 30% ao semestre. Logo, 5% ao mês é igual a 30% ao semestre. Isso aí vem lá da regra de 3. Eu faço assim para ser mais rápido. Mas na regra de 3 você também sai, né? 5% em um mês. X% em quantos meses? Semestre, 6 meses. 6 vezes 5, 30. Então é assim que sai, né? Daí que vem taxa proporcional. Diretamente proporcional. Regra de 3. Mas mesmo assim a gente não usa. A gente foge disso aí, que dá um trabalhinho. Porém, quem gosta pode estar à vontade de ir usando. Mas é só você lembrar disso aqui, ó. Se aumentar o tempo, é só multiplicar. Se diminuir o tempo, é só dividir. Aumenta, multiplica. Diminui, divide. No caso do juro simples, ou seja, taxa proporcional. Se for equivalente, vai ser parecido, mas não igual. Dando um spoilerzinho, vai ser o quê? Potência. E se diminui, raiz. É porque lá as coisas são mais pesadas, né? Então, o que é mais pesado do que dividir é a raiz. O que é mais pesado do que multiplicar é potenciar, né? Lá é meio agressivo. Os juros são agressivos, né? Vamos ao nosso segundo exemplo. Vamos ver se você pegou. Pause aí e faça. 3% ao mês, quantos por cento ao ano? Fez? Vamos lá. É maior ou menor? Bom, quando eu passo para o ano fica maior, né? Porque o ano cabe em 12 meses. Legal.
Então fica maior e cabe 12 vezes 12. 3 vezes 12, 36% ao ano. E tem questão que cobra só isso. Mas como eu disse, igual a aula 1. Difícil cobrar. Porém, tem questão que cobra. Qual questão cobrou? Banco do Brasil 2021. Lá na parte 4 eu vou colocar para vocês que são assinantes, né? Mas se você procurar aí rapidamente você encontra. Simplesmente era uma conta simples da taxa. Dava 2% ao mês, se eu não me engano. Só que aí não tinha nas alternativas. Aí você tinha que transformar. E transformava, era simples, né? Dava 24% ao ano. Vamos colocar de exemplo. Nossa, já dei a resposta, né? Mas 2% ao mês vai ser muito parecido com o outro, né? 10% ao ano. Por isso que eu lembrei. É maior, logo multiplica. Quantas vezes maior? 12. Então dá 24% ao ano. E outra, ainda complicava mais. Não mostrava na forma percentual, mostrava na forma decimal. Você tinha que marcar simplesmente 0,24 ao ano. Aula 1, forma decimal, lembra? Próxima. 50%. Vamos dificultar. Vamos deixar mais difícil. Ao bimestre. Quantos por cento ao ano? Ao bimestre. Bimestre. Ou seja, 2 meses. A taxa é o que? Proporcional. Já fez? Vou lá fazer, hein? Bom, aumentou? Aumentou. Ó, já vou botar um exemplo que não aumenta, viu? Não fique na boa achando que tudo vai aumentar, não. Ao bimestre, ao ano. Aumentou. Vezes. Quantos? Bom, foi de 2 meses para 12 meses. Aumentou 6 vezes. 50 vezes 6, 300% ao ano. Beleza? 12% ao ano. Quanto será ao trimestre? Já fez? Aumentou? Ó, caiu na pegadinha. Diminuiu. Ao ano, 12 meses. Trimestre, 3 meses. Então o tempo diminuiu, né? Portanto, divide. Diminuiu, divide. E aí você pergunta, quantos anos cabe em um trimestre? Não, a pergunta agora é o contrário. Quantos trimestres passam em um ano? 4, né? 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Dá 12. 3 vezes 4, 12. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. 3% ao trimestre. E aí, prova dos 9. Eu passo de volta para ao ano. Dá quanto? 12%, né? Quantos trimestres cabem em um ano? 4. Então dá 12%. E por que eu tive que fazer do jeito contrário dessa vez? Porque se você pegasse quantos anos cabem em um trimestre, daria 1 sobre 4. E aí você teria que fazer o quê? Multiplicar, né? Vezes 1 sobre 4, que é a mesma coisa que dividir por 4, né? Porém, desse jeito é meio estranho de se fazer as contas, né? Quantos anos cabem em um trimestre? É uma pergunta meio estranha, né? Geralmente a gente pergunta isso quando cabe mais do que um, né? Então deixa eu colocar aqui bem claro. A pergunta é: quantos trimestres cabem em um ano? Vamos dificultar, botar uns não muito conhecidos. 24% ao quadrimestre. Quadri. Já dei a dica, né? Quantos por cento será ao bimestre? Já fez? Vamos lá. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque quadri são 4 meses. Bi são 2 meses. Diminuiu. Quantos bimestres cabem em um quadrimestre? 2. Então eu divido por 2. 24 sobre 2, 12% ao bimestre. Prova dos 9. Volte bimestre para quadrimestre. Quantos bimestres cabem em um quadrimestre? 2. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então multiplico por 2, dá 24 de volta. Tá vendo? E por último, vamos fazer uma bem complicada. E aí, a chance é menor de cair, porém pode cair, seria uma questão bem complexa. E eu vou mostrar pelos dois caminhos, usando esse e regra de 3. Regra de 3, só nesse caso vai ficar mais simples. 20% ao quadrimestre, quantos por cento será ao trimestre? Já fez? De quadrimestre para trimestre, aumenta ou diminui? Diminui, né? Quantos trimestres cabem em um quadrimestre? É aí que complica.
Você vê que essa pergunta não tem uma resposta inteira, porque trimestre, 3 meses, quadrimestre, 4. Se fosse uma caixa, né? Quadrimestre seria aqui essa caixa grande, trimestre só um pouquinho menor. Então cabe um mais um pouquinho de outro. Não vai caber 2, por exemplo, né? Cabe um mais um terço. Cabe 4 terços. Então cabe 4 terços. Eu divido por 4 terços. 20 dividido por 4 terços. Essa fração, né? Passa invertido. É a regra aí do orelhinho orelhão, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 15% ao trimestre. Veja que foi um pouco complicado, né? A interpretação para entender isso aí. Muito abstrato. Então você tem dois caminhos. Ou seguir esse caminho e ter duas etapas, ou a regra de 3. Eu faria duas etapas só para não cair na regra de 3, para não dar costume. Sabe como é que é? Por duas etapas. Primeiro passe ao mês, aí depois você passa ao trimestre. 20% ao quadrimestre. Quanto será ao mês? Será X% ao mês. De quadrimestre para mês, né? Aumenta ou diminui? Diminui. Quantos meses cabem em um quadrimestre? 4. 20 dividido por 4, 5% ao mês. Então, 5% ao mês, aí você vem para a segunda parte. Quanto é que é Y, né? Por cento ao trimestre. Veja que aqui é o que eu quero, desde o começo, ao trimestre. Só que eu segui duas etapas, para ficar simples. Bom, aumentou ou diminuiu de mês para trimestre? Aumentou. Vezes. Quantos meses cabem em um trimestre? 3. Então, 3 vezes. 5 vezes 3, 15% ao trimestre. Veja que a interpretação ficou fácil, só ficou mais trabalho. Geralmente é assim, os macetes, né? Fica mais difícil de interpretar porque é maior abstrato, porém fica mais rápido e mais fácil. 15% ao trimestre. Deu na mesma resposta. E por último, a regra de 3. Vamos à regra de 3. Agora a pergunta: 20% ao quadrimestre, quantos por cento ao trimestre? 20% igual a 4 meses, né? Quadrimestre. X% igual a trimestre. 3 meses. 20 vezes 3, 60. É igual a 4x. X é igual a 60 dividido por 4. 15% ao trimestre. Tá vendo? Mesma resposta. Veja que essa é uma exceção, né? É o único caso na qual a regra de 3 fica mais simples do que o nosso macete. Mas lembre-se, que macete é esse? É o macete que eu dei aqui no começo, né? É o macete que está dentro da nossa estratégia do Matemática Fim. Então, mesmo você usando regra de 3 dentro da estratégia, você ainda está na estratégia propriamente. Como seria fora da estratégia? Seria usando lá juros é igual a capital vezes I, vezes a taxa. Aí a taxa aqui você faz um monte de conta. Eu nem lembro mais como é que faz pela fórmula normal. Sério mesmo. Mas que eu lembre, era algum dinossauro gigante. Era alguma conta gigantesca. Vamos para as taxas equivalentes agora. Taxas equivalentes. Elas vão ser do juro composto. Já é diferente de juro simples. Vamos ao exemplo 1. 10% ao semestre é quantos por cento ao ano? Bom, você pode ter como base o proporcional. Se fosse proporcional, era só fazer o quê? Aumentou, multiplicou. Aumentou quanto? 2. Multiplicou por 2, 20%. Mas é equivalente. Depois eu vou mostrar uma relação entre eles. E aí te dá uma dica. Parecido com a dica que eu dei lá na parte 4 da aula 1. Então, o que é que você tem que fazer? Você basicamente tem que encontrar o fator. Fator de 10%, 1.1. Para quem é do gratuito aí e não viu o fator, basicamente, vou falar rápido. Você tem que pegar a taxa e somar 1. A taxa na forma decimal. 10% é 0.1. 1 mais 0.1, 1.1. Se for fator de decréscimo, você pega 1 menos a taxa, né? Fator de decréscimo de 10% seria o quê? 1 menos 0.1, 0.9. Mas aqui é de acréscimo. Por quê? Quando não tem nada é acréscimo. Quando tem o asterisco aqui, é decréscimo. Notação minha.
Na questão ele vai dizer no texto o que? Desconto, decréscimo. Então pega o fator e exponencio. Por quê? Porque tá aumentando o tempo, né? De semestre para ano. Então eu exponencio. Vou deixar escrito isso aqui. Se aumenta, exponencie. Seria potência. Se diminui, radicalize. Ou radicie, sei lá. Radical, raiz. Vou colocar até na fórmula matemática aqui. Fator elevado a n. E aqui raiz enésima de fator. Pronto. Então, 10% ao semestre. 10% ao ano. Tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando, né? Semestre são 6 meses apenas. Ano são 12. Então cabe 2. Cabe 2, né? Então você pega e potencia, exponencia a esse número. Quantos semestres cabem em um ano? 2. Então, elevado a 2. 1,1 ao quadrado. É 1,1 vezes 1,1. Dá 1,21. Eu já tenho decorado alguns valores. Vou deixar aqui já. Esse lado direito eu tô usando só para os macetes, as estratégias, dicas, né? É tipo anotações. É o rodapé de anotações. 1,1 ao quadrado. 1,21. 1,1 ao cubo. 1,331. 1,1 à quarta. 1,4641. Muita coisa para decorar, né? Você não é obrigado. Você pode fazer a conta. Só vai gastar tempo. Você não é obrigado a decorar para acertar essa questão. Você pode fazer 1,1 se fosse o último, né? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou a questão daria o dado, né? Mais difícil, né? 10% é difícil eles darem o dado. Porém, Cés Gran Rio, eles deram sorte, né? Por um lado deu sorte, que eles dão dados. Por outro lado, é a banca que cobra mais difícil financeira e matemática, né? Salvo o Sebrasp em algumas questões aí da Caixa que pegaram pesado ali, viu? Botaram a mão quente em cima daquelas questões. Meu amigo, se você acerta as questões da Caixa 2012, 2014, você acerta qualquer questão de matemática financeira. Depois eu posso até colocar uma aula extra só de questões Sebrasp, fora da Cés Gran Rio, né? Só as mais parecidas. Que aí você pegando o que tem de mais avançado na matéria, né? Você acerta já o resto. Aí fica opcional. Quem quiser não precisa assistir, não. Então, voltando à nossa questão, dá o quê? 1,21. Como é que eu obtive esse número? É o nosso fator de 10% elevado a que número? A quantos semestres cabem em um ano? 2. Então, 1,1 ao quadrado. Dá 1,21. E aí eu tiro o fator, né? Qual foi os juros que gerou esse fator? 21%. Beleza? Então deu maior do que o juro simples. Isso aí é de conhecimento geral, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, todo mundo sabe que os juros compostos rendem mais do que o juro simples. Isso aí vem da poupança também e tal. Mas eu vou mostrar que isso aí tem exceções. Daqui a pouco. Deixa eu abrir espaço aqui no rodapé de notações que eu coloco. Vamos por enquanto a um novo exemplo. 20% ao bimestre será quantos ao semestre? Já fez? Vamos lá. Tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando, né? Bimestre, 2 meses. Semestre, 6 meses. Então, tá passando 2 para 6, tá aumentando. Quantos bimestres cabem em um semestre? 3, né? Porque eu pego 2 vezes 3, 6. Então, cabe 3 caixinhas de bimestre em um semestre, né? Portanto, tá aumentando, exponencia. Tá aumentando quanto? 3 vezes. Então, exponencia por 3. O que? O fator. 1,2 elevado ao cubo. Isso dá quanto? É na mão. 1,2 vezes 1,2. Deixa eu dar uma dica aqui. Vamos lá. O espaço de dicas está limitado. Vou colocar menor a letra, fonte, né? Ó, 1,1, 1,2, 1,3. Isso tudo aqui é a mesma coisa. Quando eu coloco ao quadrado, né? É a mesma coisa que você pegar. Vamos lá, 1,1. 11 ao quadrado. E você sabe bem, né? 121. Muita gente tem decorado 121. E aí você passa a vírgula duas vezes. 1,21. 12. 12 ao quadrado. 144. Eu sei que você sabe. 1,44. 3 ao quadrado. 169. 1,69. A partir daqui o pessoal não sabe muito bem, né? Não lembra. Mas 14 ao quadrado. 14 ao quadrado. 196, né? 1,96.
15 ao quadrado, 2,25, né? Que seria 15 ao quadrado, depois divide por 100. Por que eu tô fazendo? 1,5 é igual a 15 sobre 10. Então, 1,5 ao quadrado, 15 sobre 10 ao quadrado. E aqui distribui, fica 15 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. E aí fica 225 sobre 100. 100 é passar a vírgula duas vezes, 2,25. 1,6 ao quadrado. Aqui já complica também, né? Mas eu tenho uma dica. Sabe que você pega 16, né? Você aumenta o último número. 16 mais 6, 22. E depois você bota ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Só que dessa forma, assim. Então dá 6, 5, 2. Beleza, 2,56. O 1,6 ao quadrado. É muito macete. Você não é obrigado a tá decorando tudo. Você pode fazer lá 1,6 vezes 1,6. Nem vai dar tanto trabalho, né? Só que quem gosta de agilidade assim ao máximo, fazer o negocinho em 1 minuto, é assim. 1,7 ficaria 2,4 com 49, 2,89. Beleza. 1,8 ficaria 2,6 com 64, 3,24. Beleza. 1,9 ficaria 2,8 com 81, 3,61, né? E 2 ficaria 4. Mas vamos pro trabalho grosso. 1,2 vezes 1,2. Multiplica aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 4. 1. E aí tem que multiplicar de novo, porque é 1,2 ao cubo. Então, vezes 1,2. Daria 1,44, né? Tem duas casas depois da vírgula. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 4, 1. Daria o quê? 8, 12, 7, 1. 3 casas depois da vírgula. 1,728. Aí isso aqui na hora da prova você tem que verificar 2, 3 vezes para ver se não errou nenhuma continha. Mas já tenho em mente alguma coisa, né? Se fosse juros simples, seria o quê? 60%. Então tem que ser maior do que isso. 72% tá maior. Se errou, pelo menos errou para cima. Digamos que você errou essa conta aqui, que deu esse número que seja outro. Pelo menos deu maior do que 60, né? Que já é uma dica. Se você errasse desse 50, aí sim. Aí tava feio. Vamos a mais uma questão. 2% ao mês. Quantos por cento é ao ano? Nossa senhora, isso aqui pegou, viu? Por quê? Ao mês. Já fez aí? Para o ano. Aumenta ou diminui? Aumenta. Quanto? Cabem 12 meses em um ano. Então aumentou 12 vezes. Então pega o fator de 2%. Fator de 2%, 1,02. Elevado a quanto? Aumentou quanto? 12 vezes. Então 1,02 elevado a 12. Isso aqui dá 1,2682. Se fosse simples, 2% ao mês, ao ano, 24%. Então aqui qual é os juros que gerou esse fator? 26,82%. Tá maior do que 24? Tá. Então, mesmo que você tenha errado, pelo menos está meio certo. E eu vou colocar aqui mais um exemplo para a gente concluir essa aula. E na parte 2, eu vou terminar um pouco dessa parte de taxas, porque eu vou dar 3 estratégias do método FIM. Só para assinantes, hein? Isso aqui, ele dá em dados, né? Porém, eu sei uma forma de fazer com a fórmula que eu criei. Não que eu criei, eu melhorei uma fórmula aí de Newton. Lá para cálculo 2, séries, um negócio de engenharia, né? Melhorei essa fórmula aí e coloquei para matemática financeira, né, papai? É inédito. Só para vocês aí. Na parte 2 eu mostro. Eu nunca vi ocorrer, né? De a banca querer que você faça na mão 1,02 elevado a 12, né? Fazer 12 contas dando 1 milhão de casas. Nunca vi ocorrer, mas vai que serve para algo, então já deixo aqui. Essa fórmula aí. E é bem tranquila a fórmula. São vários termos. Segundo Newton, tem infinitos termos, né? A gente vai aproximar para 3 termos. Aí fica tranquilão. E por que não aproximar para 2? Porque 2 vai dar exatamente a forma do juro simples. Se eu botasse aqui para 2, daria 1,24. E eu tenho aqui, eu vou mostrar lá na parte 2. Eu fiz com 3 termos aqui, né? Deu 26,64.
muito próximo de 26,82, né? Portanto, vamos ao nosso último exemplo da parte 1 da nossa aula. 1,69% ao bimestre. Quantos por cento é ao mestre, ao mês? Aumentou quanto? Ó, pegadinha. Essa foi para enganar vocês, né? Diminuiu. Porque bimestre são 2 meses. E mestre, 1 mês. Então, de 2 meses para 1 tá diminuindo, né? Todo mundo achou que só aumentava, diminuiu. E quando diminui faz o quê? Raiz. Diminuiu quanto? Quantos meses cabem em um bimestre? 2. 2 meses, né? Temos aqui o bimestre, cabe 2 meses. Então é raiz segunda, normal. Se fosse raiz terceira, quarta, já era mais difícil. Mas se fosse, era só colocar 3, 4. Ô, gente, errei aqui, não é 1,69 não. É apenas 69%. 69%, beleza? Agora pode fazer aí. Agora, quem fez e pausou o vídeo com 1,69 e viu e deu play agora 1 segundo depois e viu que tava errado, ficou muito pistola comigo, mas desculpa aí, né? 69%. A pessoa deve ter feito uma conta de 2 folhas. Mas já é uma dica. Se a conta tá grande, é porque tem algum problema aí, meu amigo. As questões foram criadas para ser feitas em 3 minutos, não em 3 horas. Então pronto, né? Eu boto em fator para passar a raiz. Fator de 69% dá quanto? 1,69. E essa raiz dá quanto? 1,3. É só você pensar no inverso. Qual é o número ao quadrado que dá 1,69? 1,3. Olha lá no método fim. 1,3 ao quadrado, 1,69. Qual é a taxa que gerou esse fator? 30% ao mês. E assim concluímos nossa aula, né? Com exemplo de diminuição do tempo na taxa equivalente. Para assim cobrir todas as possibilidades. E agora, para assinantes, na parte 2, vamos começar colocando as 3 estratégias extras do método fim, que são disso aqui, né, desse assunto. Depois a gente vai diretamente para as questões, que aí é o que cobra nos concursos, né? Questões de juros simples, juros compostos. Você vai ver para que serviu essa aula todinha aqui, né? Meu amigo, vai sair assim as questões. Você vai dizer, hã? Nossa, é muito fácil, é muito tranquilo depois que eu tenho toda a base solidificada. Nossa, demais. E se você comparar também com as fórmulas tradicionais, você vai pensar, uau, por que não ensinam desse jeito? Meu Deus. Então, para os nossos assistentes do YouTube, ficamos por aqui. Mas, se você se inscrever, entrar aí no Instagram e nas redes sociais e ficar muito atento, é só aguardar que eu vou fazer aí sorteios desse curso aí gratuitamente. Então, se você não tem condições, né, é só aguardar e poder aí ser premiado com esse sorteio. Por enquanto, vocês terão pelo menos a parte 1 de todas as aulas, né? Valeu então, até a próxima e para assinantes, até a parte 2.